E o Superman agora é o Peter Parker. Quer saber por que eu disse isso? Chega mais. Fala, Silver Screen Geeks, tudo beleza com vocês? Vocês sabem já que está a todo vapor a gravação do novo filme do Superman, dirigido por James Gunn. E como as gravações estão sendo feitas em ambiente externo, acaba saindo algum vazamento. Eu já postei nos shorts aí do canal, se você quiser dar uma olhada, um vazamento de um jornal com uma reportagem feita por Clark Kent. Nos shorts eu falei mais sobre a foto que aparece nesse jornal, mas hoje eu estou querendo aqui falar sobre a reportagem, sobre o que está escrito nesse jornal. Como você pode supor da manchete, ela fala que o Superman salvou um trem-bala de uma colisão em Metrópolis. Então eu tomei a liberdade de traduzir o que dá pra gente ler nesse jornal, pra gente saber o que é que o Clark Kent tem a dizer do Superman. Então já aperta o botão do like e se inscreve no canal para dar uma força pra gente continuar trazendo esses assuntos e materiais interessantes para vocês. E a reportagem diz o seguinte: heroísmo se destaca novamente pelo céu de Metrópolis em azul, vermelho e dourado. Às 8h02 da manhã desta quarta-feira, a Autoridade de Trânsito de Metrópolis recebeu um chamado de emergência do trem-bala norte com relatos de falha nos freios e aceleração descontrolada, o que resultou em várias paradas perdidas na Avenida Morrison. Com mais de 300 passageiros a bordo, o pânico se espalhou conforme a velocidade atingia níveis catastróficos e seguia pelo centro de New Troy. Um desastre em potencial estava a apenas 1 milha. A obra da tubulação próxima à prefeitura de Metrópolis, que removeu 80 pés dos trilhos daquela linha, deixando uma queda de 3 andares caso o metrô chegasse nesse setor. Estávamos desamparados, disse o operador do trem, Thorne Wadsworth. Não havia tempo suficiente para a ATM intervir. Os freios de emergência estavam com defeito, e eu podia ver os freios na pista. Eu rezei por um milagre. Ainda bem para Wadsworth e daí a página vira e a gente não consegue mais ler, mas no parágrafo seguinte ele segue. E pronto para ajudar. O herói de Metrópolis, Superman, como um foguete, foi para a frente dos trilhos numa impressionante demonstração de força sobre-humana e bravura. Superman reduziu a velocidade do trem bem a tempo. Por causa do Superman, eu estou viva, comentou a passageira Evie Schreiner sobre o super-herói mais famoso da cidade. Evie, assim como seus colegas passageiros, estava a caminho de, e mais uma vez a página vira e a gente não consegue ler. E a reportagem continua. E a nativa metropolitana, Evie, dá crédito ao Superman não só por salvar sua vida, mas também declarou que ele é o melhor que nossa cidade tem a oferecer. Ele salvou centenas de vidas essa manhã. E aí, mais uma vez, a página vira. E o último parágrafo que a gente consegue ler fala o seguinte: de acordo com os oficiais da ATM, ninguém se machucou. Os passageiros foram transferidos para ônibus para continuar suas viagens. E essa foi a reportagem escrita pelo próprio Clark Kent sobre o Superman. O que é que você achou? Diz aí nos comentários. Você achou que foi uma coisa antiética? Que ele está fabricando as próprias reportagens? Será que ele deveria fazer esse tipo de coisa? E aí é onde a gente chega no que eu falei no início do vídeo. A gente sabe que o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele vende as fotos que ele mesmo tira do Homem-Aranha para poder pagar as contas dele. É a história do trabalhador quebrado que precisa tirar uma graninha no trampo dele. E foi essa a solução que o Peter Parker achou. Será que o James Gunn está tentando trazer essa mesma dinâmica de trabalhador super-herói? Para mim, particularmente, não tem a cara do Superman. Porque desde sempre o Superman ele não foi um herói tão popular justamente porque ele era um cara muito certinho. Ele era aquele cara que se você não pede com licença para poder passar em um lugar apertado, ele já olha para você como um cara feio. Eu lembro muito da sensação que eu tinha assistindo a animação da Liga da Justiça,
que o Superman, ele sempre exigia de todo mundo atuar da mesma forma ética que ele agia, sem matar, sem machucar demais. E eu sempre ficava do lado do Batman nessas horas, porque ninguém é o Superman, só o Superman é o Superman. Ele é o único que pode fazer essas coisas porque ele tem todo esse poder. E o Superman sempre foi muito chato justamente porque ele exigia esse tipo de comportamento impossível para humanos comuns. E aí você pega esse cara, que em tese é para ser o chatão da história, e coloca ele para fazer uma reportagem sobre uma coisa que ele mesmo fez. Será que você não consegue ver o problema ético nessa reportagem? Tudo bem, você quer trazer uma nova versão do Superman, uma coisa diferente? Tranquilo. Mas se você olhar para o passado recente do Superman, você vai ver que talvez isso não funcione muito bem. Só que para mim não me parece ser essa ideia. Porque você coloca duas fotos do Superman. Uma, ele salvando um trem. É a coisa mais clichê do Superman que existe. E em outra você coloca o Superman fazendo literalmente a pose do Superman. Que nem o Superman do Christopher Reeve. Só que na versão do David Corenswet. E aí você traz uma versão clássica do Superman com um traje atualizado, mas que entra nessa zona cinzenta aí, eticamente contestável. Para mim, particularmente, essa é só a minha opinião, eu acho que isso não combina com o Superman. O Peter Parker, ele é um adolescente, ele realmente precisa ganhar a vida, ele precisa sustentar a ele e a tia dele sozinho, e ele não tem de onde tirar esse dinheiro. E os poderes de aranha dele são basicamente o maior presente que ele recebeu. Daí ele usa esses poderes que ele acabou de conquistar, ele não tinha esses poderes. Ele consegue esses poderes do dia pra noite e é um adolescente. Então você imagina como fica a cabeça dele. Daí o tio Ben morre e ele aprende o conceito de responsabilidade. E como ele não é um jornalista, ele é só um adolescente, ele trabalha de freelancer usando os poderes dele para tirar foto dele mesmo. Já existe sim aí, no caso do Homem-Aranha, uma questão ética, mas a gente passa pano porque ele é um pobre lascado, que nem a gente. E por ser que nem a gente faz concessões éticas a ele. Mas o Superman não é que nem a gente. Ele nasceu com os poderes dele e ele, em tese, é para ser aquela figura de exemplo. O Superman é a figura mais simbólica no universo da DC inteira. E como o James Gunn escolheu fazer um Superman já em seu auge, um Superman em plena atividade, eu acho que fica mais estranho ainda, porque se ele decidisse fazer uma história de origem em um Superman aprendendo conceitos éticos, conceitos morais, aprendendo responsabilidade, como lidar com seus poderes, talvez a gente conseguisse passar pano também. Pelo menos eu não consigo passar pano para isso, porque o Superman no auge, ele já aprendeu tudo, ele já passou por tudo e já chegou à sua maturidade emocional, moral e ética. E o pior é que esse filme ele tem uma tarefa inglória, que ele vai ser inevitavelmente comparado com o Homem de Aço. E já nesse quesito, para mim, o Superman do James Gunn acaba ficando para trás, porque em Homem de Aço, o Clark, ele é uma pessoa que está emocionalmente perturbada, ele passou a maior parte da vida dele escondendo os poderes, e o filme mostra os aspectos psicológicos que isso causa nele, e ele, depois de adulto, passou a vida procurando as origens dele e fugindo sempre que ele mostrava os poderes em algum lugar. Mas mesmo esse Superman, que ainda está se conhecendo como Superman, se descobrindo, eu não enxergo aquela versão do Superman fazendo isso que esse Clark Kent fez. Mas no fim do dia, talvez esse jornal seja só uma peça que está ali no cenário para compor a imagem. E na verdade ninguém vai nem falar sobre esse incidente, talvez seja até um jornal velho. Quem sabe, né? O Superman já não tenha a bússola moral dele bem estabelecida, já não seja exatamente tudo que eu disse que ele tem que ser. O meu problema com qualquer filme do Superman
é fazer a história se tornar interessante, é fazer a gente sentir empatia com aquele personagem, porque o Superman, ele é todo poderoso praticamente. Super velocidade, super força, visão raio-x, lasers de fogo que saem do olho, o que inevitavelmente vai fazer com que ele caia lá naquela versão da animação da Liga da Justiça, em que ele é um padrão moral, no entanto, não dá para você exigir uma moralidade similar à sua se você não passa minimamente pelos mesmos problemas que as outras pessoas. Então, vamos ver o que é que o James Gunn vai fazer com esse Superman, vamos ver o que é que ele vai propor de problemas para esse Superman superar, porque é isso que vai fazer a gente sentir empatia por ele. Eu espero que ele consiga fazer um bom filme, mas na minha opinião, o mero fato de ter essa menção ao Clark ter escrito uma reportagem sobre o Superman, sobre ele mesmo salvando e se exaltando, já coloca uma pulga atrás da orelha, no mínimo. Mas é isso aí que eu queria falar com vocês hoje. O que é que vocês acham? Vocês acham que esse filme do Superman tem futuro? Vocês acham que ele é promissor? Fala pra mim aí nos comentários. Bora conversar um pouquinho. Será que essa reportagem escrita pelo Clark Kent coloca realmente um asterisco na moral do Superman? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se já não for inscrito e de clicar em um dos vídeos que deve estar aparecendo para você aí na tela. Não esquece de ativar o sininho das notificações também para sempre que surgir um vídeo novo aqui no canal você ficar por dentro. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!